Oi, Oi, gente! pessoal, tudo bem? Hoje vamos aqui contar pra vocês hábitos que nós adquirimos morando aqui na Espanha. Não sei se todos esses hábitos realmente são hábitos espanhóis, mas acredito que seja, né? Hábitos espanhóis. É, Mas são hábitos que nós adquirimos desde que nós mudamos pra cá. Já tem 4 anos, pra quem não sabe, que nós moramos aqui na Espanha. Mais precisamente em Madrid. Mais precisamente aqui em Madrid. E com isso a gente foi nós fomos a gente foi se adaptando. a gente foi se adaptando e nós vamos contar pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também siga a gente no nosso Instagram, que a gente tá postando bastante conteúdo por lá. Eu vou deixar o Instagram passando aqui e também linkado aqui embaixo. Então, bora pro vídeo. Um desses costumes que a gente acabou pegando dos espanhóis é a siesta, né? Que é aquela dormida depois do almoço. E o almoço normalmente como é um pouco mais tarde aqui, depois de 1h30, 2 horas da tarde. A gente costuma dar um cochilo, porque a gente tem 1 hora de almoço, então a gente normalmente está com a comida pronta, que a gente prepara no dia anterior ou algo assim. E a gente come e tira um cochilo de uns 30 minutos no máximo, assim, para depois voltar pro trabalho, bem animado, bem, bem disposto e tira um pouco a sonolência, né, do dia. A cultura da siesta aqui na Espanha é muito grande, né? É muito É forte. uma cultura muito forte que é basicamente um cochilo, não necessariamente um cochilo, mas um descanso no seu horário do almoço. Esse horário é mais ou menos entre 2 e 5 da tarde e esse horário é meio que o país para. Sim. Obviamente que se você estiver em Madrid, no centro de Madrid, as coisas vão funcionar, Se é mas uma se for cidade empresas, muito grande, assim, ela as não co- para completamente não, mas se for uma cidadezinha menor, um de pueblo, interior, a cidade a para. cidade... Todas as lojas param de funcionar e os estabelecimentos fecham. E quando a gente fala estabelecimento, gente, é tudo. Tanto que várias vezes a gente recebe propostas de trabalho que entre 2 e 5 não tem trabalho. Você pode ir pra casa, você pode fazer o que você quiser. E normalmente o trabalho volta de 5 até as 8 ou de 5 até as 9 da noite. Porque é um horário para eles, sim, primordial. E não necessariamente, como eu disse, um cochilo. Muitas vezes você vê os bares cheios, principalmente no verão, o pessoal tá É, indo beber. Isso no meio do expediente, tá? O pessoal sim. tá indo beber vinho, beber numa cerveja, que é uma coisa muito cultural deles É, aqui também. A gente não se adaptou a essa parte de no meio do expediente estar bebendo um drink ou alguma coisa assim, né? sim. Mas é uma coisa muito cultural deles, dessa Sim, pausa, você né? acaba tendo que incorporar isso no seu dia a dia, adaptar isso aí, porque é o horário que vai estar tudo fechado, você não vai conseguir fazer nada. Se você não fizer o mesmo, ou sei lá, ficar em casa, E é muito fazer qualquer engraçado que coisa, quando não a tem nada gente pra você fazer. É muito engraçado que quando a gente chegou aqui, a gente tinha que imprimir papéis, e a gente não tinha impressora ainda, a gente tinha que procurar um lugar para imprimir. Resolver documentação que fosse. Tudo tinha que ser resolvido antes das 2 da tarde ou depois das 5 da tarde, porque não tinha nada aberto. É, Porque a gente morava em Pueblo, então, tipo, Pueblo é como se fosse uma cidadezinha pertinho da grande cidade, mas ainda faz parte da grande cidade, né? E aqui em Madrid, gente, por exemplo, no centro de Madrid as coisas não vão estar fechadas, mas, por exemplo, pequenas empresas ou empresas familiares, algum restaurante familiar, alguma loja familiar vai estar fechada. Mas grandes empresas não, tipo Primark, Nike, Adidas, fast foods, isso não fecha. Mas empresas pequenas e mais familiares, sim. isso. E então, eles têm o costume de acordar um pouco mais tarde também, então você tem um pequeno período da manhã até essa hora da siesta para resolver suas coisas, a hora do almoço. E depois das 5 até umas 8 9 da noite, que pelo menos fica até um pouco mais tarde. Não é no Brasil que normalmente é até às 6. Então, já contando uma dica aqui, né, extra pra você sobre os espanhóis, é que eles são muito da vida noturna. Então, eles prezam muito pela qualidade de vida. Então, muitos trabalhos começam entre 9 e 10 da manhã, ou 11 da manhã. Você tem a escolha, né, dependendo da empresa, de qual horário você vai entrar, automaticamente o É o horário que horário que você você vai sai. sair. Mas é uma cultura muito noturna. Então, esses períodos mais diurnos, você não vê muita coisa aberta também no período da manhã, por exemplo, academia, padaria. Mas vamos para a parte pro nosso segundo hábito, né, para a parte 2. O nosso segundo hábito que nós mudamos aqui foi a hora da comida. É uma coisa bem diferente dos espanhóis também, é Acho que é em que relação ao mundo todo, né? Porque conversando com o pessoal da França, de outros países aqui da Europa, o horário é mais parecido com o no Brasil do que aqui a Espanha, do que né? aqui na Eu sei Espanha. que Portugal também tem um pouco disso, mas não sei exatamente como funciona certinho as horas do almoço, café da manhã e jantar, mas aqui na Espanha os horários são bem diferentes.
Então eu vou explicar rapidinho pra vocês entenderem. O horário do café da manhã normalmente é entre 10 e 11 horas da manhã, mas normalmente é 11 horas da manhã. Mais ou menos desde 9 até as 11, 11 e meia, mais ou menos. Mas normalmente o pessoal vai tomar o café às 11 horas da manhã, eu vejo nas empresas todo mundo saindo, os bares perto da empresa, porque é uma coisa também, gente, uma outra dica muito cultural da Espanha, comer fora, comer em bares, ficar petiscando coisinhas. Então, qualquer momento pra eles é um momento propício pra sair pra fumar, pra tomar um cafezinho, pra petiscar alguma coisa. Então, esse momento do café da manhã é bem propício pra isso, né? Na primeira empresa que eu trabalhei aqui na Espanha, que era presencial, tinha alguns amigos que fumavam, eles desciam bastante e tal. A gente acaba indo fumar com eles, né? Só pra ficar conversando um pouco. Mas aí a gente saía umas 11 horas da manhã pra tomar um café num lugar mais perto lá, comer um pedacinho de tortilha, comer um pão com tomate. Um pão com uma pasta de tomate, né? Como se fosse um extrato. Um pedaço de bolo, às vezes, e tomava um cafezinho com um biscoitinho que eles davam. Pão, que sempre tem que ter pão. Em todas as refeições aqui no espanhol tem que ter pão. Sim. Mas, extras essas curiosidades, parte do almoço. O almoço aqui, como falamos na siesta, é entre mais ou menos 2 e 5 da tarde. Mais ou menos entre 1h30... Até umas 4 horas. 5 no máximo. Depende. Isso assim, esse é mais ou menos o horário. Mas depende muito do restaurante, da localização. Tem todos um fator para que isso tudo esteja funcionando. Mas, gente, quando a gente fala que o horário para, realmente para. Por exemplo, você vai na praça de alimentação do shopping, deu 4h30, 5 horas, o estabelecimento fecha. Quando eu falo fecha, não é assim, você vê os funcionários lá dentro limpando o lugar, eles sentados, conversando, esperando dar o horário de abrir de novo, não. Fecha, as portas fecham e não tem ninguém. A praça de alimentação fica parecendo uma cena de, sei lá, de terror, sei lá, assim, coisa de zumbi. Não tem ninguém, Não, o que fica aberto são os fast food. O fast food. Essas coisas continuam abertas, mas normalmente restaurante, assim, que eles fazem a comida. Buffet livre, que é como se fossem os nossos rodízios aí no Brasil. Sim, né? Esses fecham mesmo e é difícil se acostumar um pouco com isso, porque às vezes você tá num dia corrido e tal, quer almoçar um pouco mais tarde, fazer alguma... Ou almoçar um pouco mais cedo. Ou fazer o brunch, né, um pouco mais tarde e tal, e você não consegue, Várias vezes, e isso também vale pra janta. Os restaurantes fecham às 5 horas, mas eles abrem de novo só às 8 horas da noite. Mas isso, gente, não isso é mais ou menos pra maioria. Mas tem restaurantes que abrem 6 horas, tem restaurantes que não fecham. Mas isso aí você tem que pesquisar. Pra você não dar com a cara na porta. Sim, é melhor ficar bem atento ao horário de cada restaurante, porque varia. Porque várias vezes a gente tá no centro, gravando vídeo, né, vendo coisas, a gente acaba assim, vamos entrar nessa loja, fica horas dentro de uma loja. Quando a gente sai, tô com fome, vamos comer, a gente vai ver, tipo, 4h30. Aí a gente vai na porta do restaurante, fechado. Aí vamos em outro restaurante, fechado. Aí acaba que a gente vai pro fast food, porque às vezes a gente quer comer uma comidinha diferente, mas tá fechado. É difícil, acaba levando a gente a ter que comer o fast food, também um pouco de preguiça de cozinhar às vezes também. Mas a gente tá na rua, a gente tá querendo comer comida fora mesmo. Por exemplo, a comida espanhola, caseira, não é mesmo assim, fora desse horário? Desse horário, não, impossível. Por exemplo, no horário da janta, mais ou menos, entre... A partir das 7h30, 8 horas. 7h30, 8 horas, até umas 10 horas da noite. Mas, gente, eu vou ser bem sincera. O espanhol... Pior tem isso, a partir das 10 o restaurante também fecha já. Mas eu vou falar uma coisa com toda sinceridade. Entre 9 e 10 horas da noite é o horário que bomba os restaurantes. Mesmo estando perto de fechar a cozinha, é o horário que bomba. Tanto que a gente tem costume de comer... A gente, por exemplo, você vai me buscando trabalho umas 6, a gente vai pro shopping 6h30, né? 6h30. A gente chega no shopping, tipo, urrando de fome, mas tem que esperar dar umas 8 horas da noite. A gente é sempre um dos primeiros que senta pra comer. E quando a gente tá saindo do restaurante, tá aquela fila enorme de espera pro pessoal entrar pra comer. O pessoal acha até estranho a gente chegar assim, tá vazio e... Sim. E a gente é um dos primeiros a sair, o pessoal que tá chegando falou, nossa, eles ficaram um pouco aqui, né? Porque eles já estão indo embora. Mas como a gente disse, é porque a cultura do espanhol é viver a noite, né? Essa cultura noturna. Sim. E vocês vão nesses restaurantes, nesse horário da noite, gente, é lotado, é com as crianças, se tipo, né, entrar cachorro, entra os cachorros, eles são muito assim, né? Vai a família toda, não tem essa de criança dormir mais cedo, não. Todo mundo tudo no mesmo horário. E esses são, pra nós, é o mais diferente, né? Porque a gente no Brasil tá acostumado a tomar um café 6, 7 horas da manhã, né? Porque vai trabalhar. Sim. Aí almoça entre 11h30 e meio-dia. Passou de meio-dia, já tá ficando tarde pra comer e tem aquele lanchinho da tarde entre 4 e 5 horas e 7 horas da noite a gente já tá jantando. 3, 4 horas da tarde, um lanche da tarde. Mas aqui é completamente diferente. No começo a gente até almoçava 4 horas da tarde e jantava meia-noite, porque a gente tava adaptando ainda o horário do Brasil, porque
No começo, morando aqui, gente, nós chegamos a ficar até 6 horas de diferença do Brasil, porque eles ainda tinham fuso horário. E a gente também, né? O horário de verão. Não era 5, não? 6 horas que a gente já ficou por causa do horário de verão deles e o nosso aqui. Ai. Então, assim, o começo, os 3 primeiros meses pra adaptar foi muito complicado, mas hoje a gente já tá super habituado. Hoje, pra gente, dá meio-dia, ai, tô com fome. Aí eu falo, Luiz, vamos fazer um almoço já? Aí o Luiz, tá doido? Tá muito cedo, vamos tomar café da manhã. E a gente só vai almoçar, tipo, 3 horas da tarde. Ainda mais final de semana que a gente acorda um pouco mais tarde e eu sinto a necessidade de tomar o café da manhã, então a gente acaba almoçando um pouco mais tarde. Pouco mais tarde, então, isso. Mas isso aqui é uma coisa um pouco cultural e mais complicada de adaptar também. Mas a gente já se adaptou e eu falo assim, gente, se você tá vindo pra Espanha, tem que se adaptar, porque senão você vai querer comer, jantar, tomar um café da manhã, e quando você chegar nos horários que não é de costume daqui, você não vai achar uma comida gostosa, uma comida fresca ou até os restaurantes fechados, como eu disse. Mas, próximo assunto, que senão a gente vai ficar horas aqui falando do horário de comida, porque tem muitos detalhes pra contar. Que é expressões e palavras em espanhol que a gente acaba usando no nosso dia a dia. Aí, pode contar você então essa parte. O mais famoso é o vale, né? Aqui, pra tudo aqui que você fala, vou fazer isso, tá tudo bem pra você? Aí o cara, vale. O vale é como se fosse o nosso ok, tá tudo bem, tudo certo. E às vezes pra você não deixar a pessoa no vácuo, a pessoa tá ali falando, você vale. Ela tá explicando uma coisa e durante essa explicação ela vai falar, vale, tipo, pra saber, você tá entendendo? Tipo, e aí você fala, vale, tô entendendo, que é como se fosse, tipo, tô entendendo. E é uma coisa que a gente acaba adaptando, é uma das palavras mais comuns, assim, mas tem outras também, por exemplo... Mas é uma coisa, antes de você falar outra palavra, é que a gente usa isso no nosso dia a dia quando estamos conversando e também quando nós conversamos com outros brasileiros. Então a gente meio que é brasileira, né? A palavra, às vezes não falamos com sotaque, mas vai no dia a dia pelo hábito. Então você que acha que pensa assim, aquele meu amigo foi morar fora, agora só fala algumas palavras em inglês ou algumas palavras em espanhol. Gente, você acaba incorporando isso é muito automático, não é porque aquela pessoa é metida, agora não lembra mais como fala. É porque no nosso dia a dia, a gente fala espanhol o tempo todo. É com o porteiro, é no mercado, é no médico, é no posto, é com o vizinho, é com qualquer pessoa aqui. O nosso idioma é o espanhol. Isso aconteceu com a gente nos Estados Unidos também, algumas palavras. Sim, quando a gente morava lá, a gente abrasileirava algumas palavras. E quando a gente voltou pro Brasil, até quando a gente ia contar, por exemplo, sobre o nosso dia a dia, o nosso trabalho, a gente usava algumas palavras em inglês. Por exemplo, em vez de falar o escorregador, né, o toboágua, a gente usava falava slide. Quando a gente ia falar do nosso horário de trabalho, a gente falava... shift ou schedule. O turno, o turno. Né? A gente sempre usava essas palavras também. E aqui vale a mesma coisa pra Espanha. Uma palavra que eu acho que a gente fala muito aqui também é o dá igual. Que é uma coisa bem espanhola. Que a gente fala, dá na mesma, tanto faz. Aí a gente acaba pegando o dá igual daqui. E a gente fala bastante, eu já reparei que a gente fala bastante. E sai sem a gente perceber, né? Na hora que a gente assusta, eu até zoo o Luiz, eu falo, tá ficando espanhol, hein? Tá falando as palavras todas em espanhol. Eu não costumo misturar muitos idiomas, não, mas algumas palavras às vezes saem. Assim. Eu até misturo bastante, né? Uma coisa que as pessoas que estão de fora assistindo acham que a gente tá falando super errado é falar o mais grande... E o mais pequeno. Ou subir pra cima e descer pra baixo. Porque é uma coisa muito comum aqui. Pra eles isso é o correto. Pra eles não existe maior e menor. Não, querendo ou não, eu já até conversei com alguns, falei que era redundância, realmente mas eles falam. Mas eles são redundantes em muita coisa. Na gramática deles, eles são muito redundantes. No a mim me gusta, não sei o que. É muito redundante. Mas eu acho que muitas vezes eu vou falar alguma coisa pro Luiz e eu falo, isso aqui é mais pequeno do que o outro. Aí o Luiz olha pra mim e eu, desculpa, menor. Mas é porque é automático. Porque a gente acaba falando, quando vamos conversar com os espanhóis aqui, o mais pequeno, o mais grande. E isso sai. Quando você assusta, você tá falando. E aqui, pro idioma castelhano, não tá errado. Mas pro idioma português tá. Mas a gente usa bastante essas palavrinhas. Tem outras, como puta, que é para dar intensidade como se fosse o fuck. A gente também usa o puta em português, mas não com tanta frequência quanto o espanhol. Por exemplo, esse foi um puta almoço. Foi uma coisa muito boa. Ou então uma puta sacanagem. Mas não usando a palavra sacanagem, mas tipo pra mostrar pra vocês como funciona. É questão de intensidade. De intensidade. A gente usa bastante o puta também. Eu já reparei que às vezes pequenas palavras a gente usa muito que guai, que é como que legal, tipo, que da hora. Que, tipo, vou falar assim... Olha, aí às vezes a gente usa muito pra ironia também o que guai, que eu já reparei isso. Que é tipo assim, o Luiz fala alguma coisa pra mim no sentido irônico, eu olho pra ele, que guai. Tipo,
Que Uma legal. palavra também, que desde quando a gente chegou aqui, que a gente usava muito é a cita, né? Ah, vou marcar uma cita, que não sei o que, falava até com meus pais e tal. Isso Que é é marcar verdade. uma consulta, às vezes com uma pessoa, um encontro. A cita é Pode ser qualquer usado pra. encontro que você vai marcar com alguém, seja com um médico, seja com um date, né? Que a gente acaba no Brasil também às vezes falando date, mas seja um encontro romântico, um encontro com os amigos, uma consulta Qualquer médica, coisa. qualquer coisa que você tenha que marcar um horário pra encontrar ou pra fazer algo é uma cita, né? Como por exemplo, o apartamento. Isso aqui que vocês estão vendo, onde nós moramos. Aqui chama piso. É, E a gente fala piso, porque eu tô procurando um piso novo, eu vou mudar de piso. isso é E a gente verdade. fala até com nossos pais, e eu acho que eles também, querendo ou não, já se adaptaram com algumas palavras que a É, gente fala. Porque piso de chão, aqui é suelo. é, Então, a gente vai falar piso de chão, é suelo. Se a gente vai falar piso de apartamento, é piso. sim. Então, são palavras que a gente vai agregando no nosso dia a dia. Temos outras palavras. Se vocês gostarem mais desse assunto, a gente pode fazer um vídeo só com palavras que a gente foi agregando no nosso dia a dia, né? Sobre o idioma espanhol. Tem mais uma também, que é, por exemplo, tem um terreno aqui que eles estão construindo um prédio. E quando ele estava vazio, a gente levava a Mega pra brincar lá. E o pessoal que chama de descampado, né? Que é um terreno vazio, um terreno É, baldio, é, um ah, lote um vago. lote vago, exatamente, um lote vago. E aqui se chama como descampado. E, cara, A depois gente que você sempre fala descampado, falava com a Steph, vou levar a Mega lá no descampado. Então é uma coisa que a gente acabou incorporando, até porque muita gente levava os cachorros lá e eles sempre falavam isso com a gente. E esse aí, gente, por exemplo, era um momento que a gente conversava muito em espanhol. Quando a gente levava os cachorros a Mega pra brincar com os outros cachorros, a gente tinha que estar lá interagindo com os donos. E a gente falava muito, né? Obviamente espanhol, porque nem ele fala português, a não ser outro. Tem realmente uns ou outros brasileiros que moram aqui perto da gente, né? E levam os cachorros lá também. Mas mesmo assim, a gente fala espanhol mesmo quando tá com outros brasileiros. Se tem uma pessoa que fala espanhol, a gente tá sempre falando em espanhol para que essa pessoa esteja entendendo a gente, né? E pra finalizar esse vídeo, gente, por último, mas não menos importante, dos hábitos que nós adaptamos. Tem muito mais, mas senão esse vídeo vai ficar com 50 minutos. Se vocês quiserem, a gente pode fazer a parte 2, né? Mas o último hábito que a gente, né, adaptou desde que nós chegamos aqui na Espanha foi de chegar em casa e tirar o sapato. É verdade. Aqui é um hábito muito comum de quando você chega na casa, ele tem um pequeno corredor, onde tem normalmente um armário para você colocar o casaco, bolsa, essas coisas, tipo sacola do mercado, e um espaçozinho para você colocar os sapatos. Ou então é simplesmente um vão onde você pode montar esse espaço, né? No nosso caso, a gente tem um armário para botar os casacos, mas não temos um espaço para botar os sapatos. Sim. Então a gente colocou Não, se bem que tem aquelas gavetas, não gavetas Mas a de gente sapato. guarda os sapatos todos. É. Então, quando a gente chega, os sapatos que a gente mais usa no dia a dia, por exemplo, o chinelo de ficar em casa, o chinelo de descer pra rua, ou o tênis que a gente desceu pra rua, a gente normalmente. Ela deu uma cheirada no microfone ali. Barulhos externos é a Megan, gente. E aí a gente acabou Ô, menina, a gente tá ocupado, vai lá pegar a bolinha. Né? Então, em momentos que a gente chega da rua, por exemplo, aqui no inverno, a gente usa 20 milhões de camadas de roupa. Então, pra você não ter que pegar todas essas camadas, guardar no armário e no outro dia pegar de novo, a gente chega e tem um armário principal logo na porta, né? Onde a gente guarda o casaco, guarda a bolsa, tudo certinho, carteira, chave. E aí a gente chega, tira o tênis, ou a bota, o que seja, coloca ali naquele espacinho e pega o chinelo próprio de ficar em casa. E se a gente vai pra rua, tem um chinelo próprio de usar na rua. Eu achei um pouco mais higiênico, porque assim você não tá trazendo tanta sujeira de fora pra sua casa. Porque você não pisa com o sapato aqui dentro, e eu né? costumava assistir muito isso em anime japonês, né? Que é muito da cultura do japonês isso. Quando a gente morou nos Estados Unidos também tinha muito isso. Mas mais mesmo eu via no anime. Eu não sabia que em outros países como os Estados Unidos ou como aqui, isso era forte também. Eu acho bem legal. E eu sei que essa cultura não é só aqui, gente. É muito forte nos Estados Unidos, no Canadá. E eu sei que é muito forte em outros países aqui da Europa. Por exemplo, como a Holanda. Eu já vi algumas pessoas em Portugal. Não sei se é forte da cultura, mas eu sei que tem muitos outros países que se adaptam a essa coisa de não usar o sapato dentro de casa. E a gente botou um banquinho, onde a gente pode também sentar no banquinho pra gente colocar o sapato, pra que a gente não precise, tipo, pegar o sapato lá, vir pro sofá ou ir na cama pra apoiar. Então a gente sempre faz tudo na porta de casa. Se a gente vê uma casa que não tem, tipo, quando a gente for olhar um apartamento novo, a gente sente um pouco de falta e tal. Agora tem esse banquinho, pode até levar, se tiver um espaço na entrada. Sim. Pra colocar é legal.
Mas, no geral, essas foram as principais mudanças que nós fizemos e adaptamos aqui morando na Espanha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo pode ter ficado um pouquinho longo, mas é porque é legal a gente explicar pra vocês como funciona a cultura, o porquê da gente se adaptar a tudo isso. Se vocês gostaram desse vídeo... Não, é porque vai surgindo um monte de coisa na cabeça e a gente acaba falando e Sim. por isso que o vídeo vai ficando grande. Mas a gente pode fazer uma parte 2, se o pessoal quiser, deixar muito like, comenta aqui também, que a gente pode fazer uma parte 2 com outras adaptações que nós tivemos que fazer morando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.